Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, amados, glória a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Como o sal no saleiro. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5 e o verso 13. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Dura essa palavra. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Senhor, venha me usar, perdoa os meus pecados e torna-me, Senhor, um portador das Tuas palavras e não das minhas. Venha, Paizinho, falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir de Ti. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o gosto, o sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Interessante esta afirmativa, né? O sal perde o sabor realmente. Fui pesquisar e eu vi que o sal, o cloreto de sódio, na verdade, ele se constitui na principal matéria-prima para a obtenção de outros sais. Nós chamamos de sal, mas o nome é cloreto de sódio. Nós chamamos de sal de cozinha, não é? São utilizados esses outros sais, que o sal, o cloreto de sódio é a matéria-prima. Para vocês terem uma noção, eles são utilizados no fabrico de sabão, celulose, papel, branqueador de fibras têxteis, no tratamento de águas, detergentes, no fabrico de vidros, de explosivos, como revelador de fotografia, no fabrico de água sanitária, etc, 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 etc. Que importantes verdades se escondem por trás dessa importante revelação feita por Jesus Cristo aos seus discípulos? Tem uma curiosidade, porque ele compara nós, criaturas humanas, como o sal da terra. Ele diz: se o sal vier a perder esse sabor, não vai prestar para mais nada. Eu fiquei muito encucado com essa afirmativa quando eu descobri que o cloreto de sódio, o sal, ele não perde as suas propriedades. Mesmo que diluído, ele vai exercer as suas propriedades sobre outra forma. E se evaporado, ele volta à forma anterior. Se mistura sal na água, ele aparentemente desaparece.
mas se aquela água for colocada no sol e ela evaporar, o sal volta ao seu estado natural, continua sendo sal. Mas não esqueça, ele está comparando nós, criaturas humanas, com o sal, e o que ele está dizendo é algo fantástico, porque o sal mesmo, ele nunca perde o seu sabor. E nós podemos, será, perder o nosso sabor enquanto sal da terra? Nós somos criaturas humanas, nós não somos cloreto de sódio. A comparação, na verdade, é que nós, enquanto sal da terra, para que serve o sal? Você tem um saleiro, o sal está ali dentro. Se você deixar o sal no saleiro, ele não tem utilidade nenhuma a não ser ocupar espaço dentro do saleiro. Mas se você pega e vira o saleiro sobre uma comida, você acrescenta o sal, você muda, você dá um toque todo especial numa carne, por exemplo. Você consegue imaginar uma carne sem pelo menos uma pitada de sal? O arroz, o feijão, se não colocar o sal, ele perde o sabor. Então, que verdades tem por trás do que Jesus está dizendo? Como sal da terra, nós precisamos fazer a diferença neste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós sendo o sal da terra, com nossa atitude, com nosso comportamento e principalmente com nossa disposição em fazermos a obra, cada um com o dom que Deus lhe deu, nós estaremos fazendo esta diferença. E assim como o sal não perde as suas propriedades, você não é obrigado a concordar com o meu ponto de vista. Pense para ver se você concorda ou não, mas eu quero acreditar o seguinte, que quando Deus tem planos na vida de uma pessoa, quando Ele tem um chamado para uma pessoa, essa pessoa passa a ser o sal da terra. Mas assim como o sal não perde as suas propriedades, os chamados, os escolhidos por Deus, também não deixam de ser sal da terra, por mais que insistam muitas vezes em não querer ser. Você pode ter recebido um chamado e estar se negando. Não quero fazer, eu não vou. Quantas vezes eu mesmo tenho, às vezes, me questionado: será que eu tenho um chamado mesmo para estar à frente de um trabalho? Tenho chamado? Não tenho chamado? Mas não, o Senhor vem e fala com a gente. Hoje, por exemplo, Ele me deu esta palavra, que primeiro ela serviu foi para mim. Deus falou poderosamente comigo neste momento da minha vida, do meu ministério, do ministério desta igreja. Deus esta tarde falou poderosamente comigo através desta mensagem. Porque se Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, não se esqueça, os planos do Senhor não podem ser frustrados, e eles vão se cumprir, quer você queira, quer não. Você crê nisso? Aleluia! Importa então analisarmos como é que nós temos reagido ao chamado de Deus e como é que nós temos interagido com as situações a que nós somos expostos durante a nossa caminhada. Surgem situações que nos fazem parar e pensar: Senhor, será que eu tenho um chamado mesmo? Será que é isso que eu quero? Eu queria estar longe daqui, eu queria estar fazendo outra coisa, mas eu tenho como reagir a esse chamado que é imperioso, que é mais forte do que eu? E por mais que eu queira espernear e sair, ir para outro lugar e fazer outra coisa, eis que eu estou aqui pregando a palavra do Senhor mais uma vez. Aleluia! Foi a minha vontade que me trouxe? Foi a mão poderosa do Senhor que me colocou de novo aqui, com o coração cheio de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver então, primeiro, o sal que não quer salgar. Engraçado,
mas é verdade. Em primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, você sabe muito bem quem é Pedro. Você sabe que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro demorou para se converter. E olha o que é que Pedro escreveu para nós, para os seus leitores, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro disse isso: vós, porém, sois raça eleita. Nós fomos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos separados. Deus tinha planos para nós. E ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê, irmãos? Para que nós somos tudo isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viu o propósito no seu chamado, no meu chamado, para sermos sal na terra? É a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Se não bastasse o vós sois de Jesus, o ex-negador Pedro, depois de passar por um processo de reação, que restituiu as suas propriedades do sal que Deus desejava que ele fosse, ele faz a mesma revelação aos seus leitores, somente que mais ampliada, mais profunda, deixando muito claro aqui o motivo da chamada, que é a nossa missão: proclamar as virtudes do sal. Aleluia! O exemplo de Pedro, queridos, ele é típico de sal, que após ter interagido com a sua realidade, as suas dificuldades, os seus problemas, e ter passado pelos mais variados processos da química da vida, da química espiritual, ele passou também pelo processo da reação química do amor divino, transformador, e se tornou o sal certo, na quantidade certa, na hora certa e no lugar certo. Nesta oportunidade, nós abordaremos o exemplo daquele que ainda está reagindo às situações a que está exposto. Eu, quem sabe você. Nós vamos tratar daqueles que reagem. Será que eu tenho chamado? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo continuar nesse evangelismo? Será que eu tenho que continuar nesse ministério de louvor? Será que eu devo continuar fazendo culto campal? Será? É disso que nós vamos tratar. Nós falaremos daquele que foi chamado para ser sal da terra, mas insiste em não sê-lo. Abordaremos o exemplo que nos dá o profeta Jonas, que nós chamamos ele nesta noite de sal que não queria salgar, de sal que queria ficar dentro do saleiro, por isto, como sal do saleiro. É sal, mas não quer salgar. O irmão compreendeu? Vamos ver então o teimoso Jonas e a sua chamada. Vamos para o livro de Jonas, capítulo 1, os versos 1 e 2. Jonas 1, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Olha só, o primeiro imperativo do Senhor: dispõe-te. Foi a primeira coisa que ele disse para Jonas: dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas aqui recebeu um chamado específico: dispõe-te, Jonas, e vai para Nínive.
Irmãos, assim como Jonas recebeu um chamado específico, nós também recebemos um chamado específico. Que chamado foi esse? Vós sois o sal da terra, vós sois nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Esse é o nosso chamado específico. Proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, nós não fomos chamados simplesmente para sermos abençoados, mas sim para proclamarmos as virtudes de Deus, aquelas virtudes estampadas no Sermão do Monte, ou seja, para sermos o sal da terra. E a ordem para nós também é: dispõe-te, dispõe-te, sai deste saleiro que você está. Mas no verso 3 de Jonas capítulo 1, nós vamos ver a sua desobediência. Jonas se dispôs, olha, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que interessante. Ora, ele achou que pegando o navio ele estaria longe da presença do Senhor? Que sal esquisito este. Jonas viveu um período, irmãos, em que Israel estava prestes a ser riscada do mapa por um reino chamado Assíria. Sabe qual era a capital da Assíria? Nínive. E isso é mais interessante ainda quando você para pensar e percebe que Deus chamou um profeta e disse: você vai clamar contra o povo de Nínive, que era a capital da Assíria, porque a Assíria era naquele momento uma grande ameaça ao povo de Deus. E o propósito de Deus de mandar um homem de Deus pregar para aquele povo pagão seria para que aquele povo experimentasse uma transformação através da pregação da palavra de Deus e se convertesse dos seus maus caminhos e desistisse então de atacar o povo de Deus. Eles eram uma tremenda ameaça e Deus sabia que a sua palavra tem o poder de transformar as pessoas e as decisões. E mandou o profeta para ir pregar para aquele povo. E eles eram uma grande ameaça para Israel. E foi para esse povo que o profeta foi instado por Deus a profetizar, a pregar, a levá-los à conversão, a salvá-los. Ou seja, ele foi enviado para salgar aquele povo. As razões, eu queria sua atenção nisso, porque ela diz muito com cada um de nós. Nós às vezes apresentamos algumas razões para não querermos atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. As razões que Jonas podia eventualmente alegar para a sua desobediência eram razões que poderiam até ser explicáveis, porém não justificáveis. Explica, mas não justifica. Jonas era um homem frustrado. Jonas viveu uma época muito ruim, sob um rei que fazia o que era mal diante do Senhor, e ele estava frustrado por tudo aquilo. Jonas era, não podemos esquecer, um profeta humano. Todavia, Jonas tinha um chamado humano, que nem eu, que nem você, tinha também ele um chamado, como eu, como você. O chamado dele era ser sal em Nínive, mas ele decidiu, a revelia de Deus, não ser sal em lugar nenhum. Ele decidiu fugir, em vez de ser sal em Nínive,
ele preferiu ser um chuchu em Tarsis. Chuchu não tem gosto de nada. Então eu não quero ser Saulo, eu quero ser chuchu lá em Tarsis, o nosso profeta chuchu. E a pergunta é: por quê? Por que, irmãos? Por quê? Por que fugimos, irmãos, das incumbências que Deus nos delega? Por que rejeitamos o chamado divino para sermos sal? E eu respondo: é porque há sempre um navio partindo para Tarsis. E muitas vezes nós queremos embarcar neste navio que vai para Tarsis. Sempre tem um navio saindo. Irmãos, este navio, ele simboliza muita coisa. Há sempre opções para deixarmos de lado a nossa missão para sermos sal. Quem sabe Jonas até pensou, quem sabe, essa é a vontade de Deus. Mas existe aqui agora um navio zarpando e eu cheguei no lugar certo, na hora certa, eu tenho o dinheiro certo para pagar minha passagem. Sabe uma coisa? Eu vou dar o fora. Eu vou dar o fora enquanto eu posso. Eu vou embarcar nesse navio. Ouça muito bem: o caminho para a perdição, o caminho para a desobediência sempre é largo e fácil. Não nos enganemos com acasos ou com providências que de divinas não tem nada. E as consequências caem sobre uma pessoa que nega o chamado de Deus. Primeiro, o verso 4 nos conta que: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E aí, Jonas, você pensou que podia fugir da presença de Deus? Você achou que poderia frustrar os planos do Senhor embarcando naquele navio? O Senhor mudou as circunstâncias na vida de Jonas. A fuga de Jonas põe em perigo o navio, irmãos, e toda a tripulação que estava nele. Olha as consequências. Nossa negação pode colocar em perigo a vida de muita gente. Sem contar que Nínive está esperando que a gente vai ser o sal lá. Tem muita gente em Nínive esperando, e a gente resolve embarcar no navio para Tarsis. A desobediência de Jonas e não querer ser sal em Nínive atrai para aquele barco consequências terríveis. Queridos, vamos botar uma coisa na nossa mente: Deus, Ele não abandona os seus planos diante da dureza do coração do homem. Deus não desiste. Se Ele tem um plano na minha vida e eu endureço o meu coração, você acha que Deus vai voltar atrás e vai dizer: Ele não quer, então eu vou ter que mudar todos os meus planos? Não. Deus não se deixa levar pela nossa dureza de coração para mudar os planos dele. O amor de Deus pelos ninivitas era tão grande, e também pelo povo de Israel, porque Ele queria que aquele povo, pela pregação, mudasse os planos e não fosse atacar o povo de Deus. O amor de Deus era tão grande pelos ninivitas, e a sua determinação em usar Jonas naquela sua empreitada é demonstrada aqui visivelmente nesse texto. Irmão, triste de quem está em desobediência a uma ordem de Deus. Triste. E as consequências da negação continuaram no verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Ao seu Deus. Eles eram pagãos. E eles aqui começaram a clamar aos deuses deles. Eles tinham fé, embora no Deus errado, mas eles tinham fé. E começaram a buscar o apoio deste Deus deles. Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão
e se deitado e dormia profundamente. Pensa comigo a cena. Lá em cima, no convés, uma fervorosa reunião de oração, enquanto o sal da terra dormia no porão, fugindo de Deus, recusando o chamado. O profeta Chuchu acaba descobrindo que havia fé entre os pagãos. Jonas, ele não queria ouvir e tampouco falar em Deus, mas sobre a sua cabeça, lá em cima no convés, uma tripulação todinha de ímpios falava no Deus deles. E Jonas, enquanto isso, roncava profundamente, enquanto os idólatras oravam. Irmãos, é duro isso, hein? O sal da terra ficou dormindo em casa, enquanto os idólatras estavam orando. No verso 6, continua: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, olha essa frase, que se passa contigo? Eita, frase que às vezes a gente não entende a profundidade desta frase. Ele foi chamado a atenção pelo ímpio, irmão. E o ímpio chegou, acordou ele e disse, o que se passa contigo, rapaz? O que está havendo com você, rapaz? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O sal da terra, que devia estar salgando ali, estava fugindo de Deus. E o homem, o pagão, o ímpio, o idólatra disse, invoca o teu Deus, pode ser que teu Deus faça alguma coisa por nós. Está vendo como a gente, quando desobedece a Deus, irmãos, nós acabamos expondo o nome do Senhor ao ridículo? Que sal da terra somos nós? Estamos dentro do saleiro? Estamos roncando no porão da nossa comodidade, do nosso conformismo? Jonas perdera a vontade de viver. Jonas estava moribundo, estava estressado, estava oprimido, estava angustiado. Jonas estava deprimido. E é assim, irmãos, a desobediência à vontade de Deus nos faz perder a razão de viver, a vontade de viver, e nos joga na depressão. Quanta gente vive em depressão porque está contrariando a vontade de Deus. Enquanto pagãos, idólatras lutavam para viver e clamavam a seus deuses, sensíveis aos sinais da natureza que o Senhor tinha provocado. Eles estavam clamando aos seus deuses. O sal da terra estava sepultado no porão do navio, sem qualquer prece nos lábios, sem qualquer atitude que não fosse a de dormir. Naquele momento, Jonas era ali o menos humano e o menos cristão de toda aquela tripulação. Muitas são as razões que nós podemos aqui, queridos, elencar para justificar a nossa fuga para o porão do navio da vida. Mas o certo é que Deus, Ele não nos quer no porão. Deus nos quer no convés, lutando para sobreviver no mar da vida, sendo o sal da terra e fazendo a sua vontade, ir pregar em Nínive. Deus nos quer levando a salvação para Nínive. Por que insistimos em ficar acomodados no porão dormindo? No verso 7 nós vemos o fim da fuga de Jonas. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Pronto, caiu o pano. Jonas foi descoberto. Jonas foi descoberto. Acabou a fuga dele. Ele foi desmascarado,
não era mais possível se esconder. E eu quero lhes dizer que o mesmo acontece conosco. Quando nós estamos em processo de fuga, em processo de desobediência a Deus, nós não podemos dizer que levamos a bênção de Deus conosco. Pelo contrário, nós levamos a maldição. Jonas levou maldição para aquele navio. O pastor Caio Fábio, ele cunhou uma frase que eu achei muito interessante e vou usá-la. Homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição aonde quer que vão. E Jonas, a experiência aqui de Jonas, ela estampa com uma clareza incontestável essa máxima. Homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição aonde quer que vão, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus vai atrás e move céu e move terra para fazer valer a sua vontade. Por isso, às vezes a gente, irmão, que tem chamado, fica passando por coisas que a gente não entende. Faça um exame de consciência. Será que você não está fugindo no navio para Tarsis? Tentativa de se ocultar. Nos versos 8 a 10. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu. E olha aqui a gravidade do que ele disse. Preste muita atenção aqui. Sou hebreu e temo ao Senhor. Espera aí. Isso é coisa que se diga. Sou do povo de Deus e temo ao meu Deus. Ele disse: ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram de novo: que é isto que fizeste? Irmãos, os ímpios perceberam. Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Ele contou: eu temo ao Senhor, mas eu estou fugindo da presença dele. Isso é coisa que se diga ou que se faça. Ele admitiu: eu temo ao Senhor, mas estou fugindo dele. Disseram-lhe no verso 11. Não, vamos analisar aqui até o verso 10. Ele disse: temo ao Senhor. Chamou muito a minha atenção. A resposta sobre o seu Deus foi ainda mais cínica, irmãos. Como confessar servir a um Deus tão poderoso e o desafiá-lo com a sua desobediência? E eles disseram: que é isto que fizeste? Os pagãos estavam indignados com a irresponsabilidade de Jonas. Pensa comigo, ele tinha um Deus tremendo, mas não o temia, e sim desafiava-o. Muitas vezes, os descrentes, os católicos, os espíritas, etc., eles demonstram ter mais fé, eles demonstram ter mais temor a Deus do que nós, que dizemos que o conhecemos, que ousamos dizer que Ele é o nosso Deus e que nós somos o povo de Deus. Mas se você for olhar, muitas atitudes no nosso meio fica igual à atitude de Jonas. E o paradoxo, vamos ler agora, pular aqui para o verso 14 ao 16. Então clamaram ao Senhor. Olha só a quem aqueles homens passaram agora a clamar. Eles clamaram ao Senhor. Eles reconheceram que era a ação de Deus que estava agindo naquele momento, e eles viram, através até mesmo da atitude negativa de Jonas, eles conseguiram ver
a grandeza de Deus. Jonas não queria ser o sal da terra e acabou, mesmo sem querer, sendo o sal da terra, porque aqueles homens passaram a temer ao Senhor do universo. E diz, está claro aqui na Bíblia, então clamaram ao Senhor. Antes eles estavam clamando aos deuses deles, e eles agora passaram a clamar ao Deus dos exércitos. Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, conforme a tua vontade, como te aprouve, conforme o Senhor quis. No verso 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Mais uma vez eles viram o agir de Deus na vida deles. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E o sal da terra estava onde? No fundo do mar. Mas o rebuliço foi feito em cima do convés daquele navio. Aleluia! Oh, queridos, na tentativa de fugir de Deus, na tentativa de não ser sal, Jonas leva, mesmo sem querer, a conversão a toda aquela tripulação. E após Jonas ter passado por muitas tribulações, caiu na barriga do peixe, foi vomitado, foi para a praia, etc, etc, ele acabou chegando em Nínive, e mesmo contrariado, Deus agiu poderosamente, porque Paulo diz: não importa se estão pregando a Cristo por inveja, por interesse, por isso ou por aquilo. O que importa é que Cristo esteja sendo pregado. A motivação de cada um vai se acertar depois com Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele foi contrariado, pregou desgostoso, mas pregou, e o resultado você sabe. O rei se converteu, e o próprio rei ajudou aquele povo a se converter, e os planos do Senhor não foram frustrados. Toda a cidade de Nínive se converteu ouvindo a pregação de Jonas. É assim, irmãos. Deus leva a cabo a sua vontade e a intenção, e nos usa. Ele nos usa mesmo contra a nossa vontade. Ele vai nos usar, você quer ou não. Agora, esteja preparado, esteja disposto. Não é disponte, esteja preparado. Se você quer ir por bem, ou se você quer ir por mal, Deus vai te usar. Se Ele te chamou, não fuja. Se prepare, Ele vai te usar. É verdade que de um modo mais traumático, se você não quiser, para nós e para os que nos rodeiam, porque quem está nos rodeando paga também. Se eu me negar, minha família vai acabar sofrendo junto comigo, porque a maldição de Deus vai cair sobre mim. A palavra é quem diz, irmão, não fui eu que inventei, não. Vós sois o sal da terra, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar as virtudes daquele que vos livrou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos usa. Quero concluir dizendo que Jonas foi chamado para ser sal. E mesmo tentando, ele não conseguiu burlar os propósitos de Deus para a sua vida, e nem tampouco, aleluia, para a vida dos ninivitas. E de quebra, ainda converteu uma tripulação inteira. Deus é maravilhoso,
Deus é tremendo. Ao povo de Deus só tem duas opções: ser ou não ser sal, ser ou não ser raça eleita para manifestar as virtudes de Deus. Todavia, você tem a opção de não querer aceitar, mas sabendo que quando Deus chama alguém, isso não está em discussão. Quanto mais cedo nós aprendermos isso, tanto melhor para nós mesmos e para este mundão que espera que sejamos o sal da terra nas mãos do Senhor. Por isso, nós devemos, irmãos, reagir adequadamente às mais variadas situações da vida, lembrando que nós jamais perderemos a nossa propriedade de ser sal nesta terra. Amados, nós somos o sal da terra. Logo, deixemos que Deus nos use como Ele quer, como Ele deseja. Participemos dos planos de Deus, obedeçamos a sua vontade e manifestemos as virtudes dEle na face da terra. Eu lhe pergunto, nós estamos sendo sal ou nós estamos em processo de fuga? Nós estamos no fundo do porão dormindo, ou nós estamos dando como desculpas os problemas existenciais que nos afligem para recusarmos o nosso chamado para sermos sal? O que é que tem muitas vezes nos enclausurado dentro do saleiro? Nós estamos como sal dentro do saleiro? Estamos refugiados lá dentro? Como estamos reagindo ao meio ambiente, às lutas, às situações? Nós temos nos tornado cáusticos, corrosivos? Ou nós temos dado sabor nesta vida? Nós temos influenciado ou estamos por demais diluídos nas águas da indiferença, nas águas do pecado, para que possamos ser notados? Será que Deus tem efetivamente contado conosco? Ou a sua obra está acontecendo através de nós, como que a nossa revelia, e Ele está fazendo, a gente não está querendo, mas Ele está fazendo, ou Ele está contando com a nossa disposição para isso? As nossas atitudes, elas são condizentes com as atitudes de quem chega e afirma: eu temo ao Senhor que fez os céus, o mar e a terra. São condizentes? Irmãos, ser verdadeiramente o sal da terra é muito mais do que apenas deixar de fumar, de beber ou de jogar. Ser o sal da terra é ter um comportamento ético compatível com os mandamentos contidos no Sermão do Monte. Será que nós estamos agindo assim como Jonas, querendo fugir da nossa responsabilidade de sermos o sal da terra, desejando receber apenas as bênçãos de Deus, enquanto dormimos no porão de nossas ambições, enquanto fugimos no navio dos nossos interesses pessoais, sem qualquer engajamento com a vontade de Deus para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes? Será que nós estamos no fundo do porão porque perdemos o bom ânimo? Será que nós estamos lá dentro do saleiro porque perdemos o gosto pelo estudo da palavra de Deus? Nós perdemos a vontade de orar, perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos a capacidade de crer. Será que nos tornamos frios, insensíveis, incrédulos e apáticos? Será que temos trocado a casa do Senhor? E eu me lembro do Salmo 122, o verso 1: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, pela nossa casa? Será que nós passamos a crer apenas no Jesus da história e não naquele que é o caminho, a verdade e a vida? Não importa o grau de contaminação ou o quanto estejamos estragados.
e nem as diferentes áreas que precisam ser restauradas em nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 13 nos diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Como fica claro agora este texto de Mateus. Como nós entendemos agora o que é que acontece com aqueles que insistem eternamente em ser desobedientes a Deus. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e precisamos ser o sal que queira salgar. Mas isso, irmãos, tem que ser agora. Isso tem que ser hoje. Portanto, não perca a oportunidade de se deixar restaurar. Você que é um sal que está perdendo o sabor, não perca esta oportunidade de se deixar restaurar pelo poder de Deus. Que Deus tome conta de cada um de nós e que nos fortaleça cada vez mais para sermos dignos do nome dEle, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Vós sois o sal da terra, Jesus. Quero andar após os teus passos, colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com tua poderosa unção. Eu não quero ministrar só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem moldar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Quero andar, cante, após os teus passos. Levanta suas mãos, diga. Colocar meus pés nas marcas do teu caminhar. Nada pode desviar-me do alvo. Meu olhar estará sempre em ti, Jesus. É o desejo que tenho em minha alma, prosseguir no caminho de santificação. Necessito mais da tua graça. Vem mover em minha vida com a poderosa unção. Você, eu não quero ministrar só com palavras, mas
também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Vem mudar os sentimentos em minha alma. Quero ser segundo o teu coração, para ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Oh, levante as suas mãos e adore ao Senhor com as suas próprias palavras. Oh, peça ao Senhor para que te ensine na palavra dele a ministrar com as suas atitudes, a servir, mostrar Jesus com a sua vida. Oh, eu quero ministrar só com palavras, Senhor. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. As pessoas têm que te conhecer, Senhor, através da minha vida, do meu proceder. Aleluia. Eu não quero ministrar, cante só com palavras, mas também com atitudes, meu Senhor. Que a minha vida seja a expressão do fluir da tua glória, do fluir do teu amor. Sentimentos em minha alma. O que mais? Quero ser segundo teu coração. Cante agora. Pra ser sal da terra e luz do mundo, um canal da tua poderosa unção. Pra ser sal da terra e luz do mundo, que um canal da tua poderosa unção. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ensina-nos, Jesus. Programa Momentos com Jesus.